Eu sou irmã Carmen, sou religiosa, missionária e na minha formação acadêmica eu sou pedagoga e com uma pós-graduação em psicopedagogia. E a minha reflexão de hoje é sobre a educação dos filhos. E peguei como um tema para poder refletir um pouco melhor, baseada na palavra de Deus, no livro do Eclesiástico, no capítulo 30, do versículo 1 seguintes. Nesse versículo 1, o Eclesiástico é um livro sapiencial na Bíblia. E ele começa assim: a melhor educação, a melhor herança que um pai pode deixar para o seu filho é a educação. E não somente aquela educação acadêmica, né, da escola, faculdade, isso sim, isso também é herança. Mas aqui o livro está falando, o livro da Bíblia está falando da educação, aquela educação que vem do berço, aquela educação que é feita na família. E diz assim: quem ama corrige com firmeza e com amor. E aí eu explico, né, educar com firmeza. O que é educar com firmeza? Educar de forma equilibrada, com coerência e na hora certa, sem ceder aos caprichos da criança. Tem que corrigir na hora certa. Não adianta corrigir depois do caso passado, principalmente a criança pequena, ela não vai saber por que ela está sendo corrigida, né? O adolescente, o jovem já entende por que está sendo corrigido depois, né? Mas a criança pequena, principalmente, não vai entender. E educar com amor. O que significa educar com amor? Educar com doçura. A doçura paterna ou materna precisa estar visível no olhar, na expressão de rosto dos pais, para que a criança não se desespere, né? A criança sabe que ela depende dos pais. É a razão da vida, né, da criança pequena, são os pais. Tanto é que quando o pai ou a mãe vai embora, ou quando o pai ou a mãe morre, a criança entra praticamente em depressão, né? Então, mas ela precisa perceber essa educação com amor na expressão de rosto dos pais. Eu aqui contando uma experiência minha, né, de criança. Eu sou do tempo que educar era bater, então, mas era interessante. Eu agradeço muito minha mãe por ter me batido, ter batido algumas vezes, né? Porque senão não seria o que sou hoje, quem sabe. Mas eu achava interessante que ela batia em nós, só que depois a gente percebia ela chorando porque tinha batido, entendeu? Isso para nós era uma alegria, né? Era uma alegria porque sabia, não, a mãe bateu, ela corrigiu, mas ela me ama. Você vê como é interessante, né? E eu me lembro disso. E isso foi fundamental, né, para mim, na minha experiência. Cada um tem experiência, não é? A criança também, ela precisa sentir confiança dos pais. A confiança e o respeito, né?
E a criança também precisa ser respeitada, precisa que a gente confie nela, né? Aquela confiança assim, sabe? Que se errar, você corrige de novo, mas tem que dar um voto de confiança para sua criança também, né? Essa educação que eu estou falando e que o livro da Bíblia fala, ele inicia no ventre materno. Tem que iniciar no ventre materno, né? E porque depois essa educação perpassa pelas várias fases da vida desta criança, né? E até chegar a um ponto que a pessoa já não precisa mais tanto ser corrigida, mas ser assim, ter diálogo e orientação e tudo mais. E a Bíblia fala assim também, olha, o filho educado é a alegria e o prazer dos pais e a felicidade da família. Ao contrário, o filho mal educado, que os pais não conseguiram, né, por um fato ou por outro, não conseguiu educar da forma que precisava, esse filho mal educado só traz sofrimento, né, para os pais e angústia, né? E angústia para a família também, sofrimento para a família. E aí os pais ficam tristes, né? E quando fecham os olhos, né? Sabe, fechar os olhos para esse mundo, os pais, eles fecham os olhos preocupados. O que será desse meu filho? O que será dessa minha filha? Que eu não consegui educar da forma que precisava, né? Ou seja, o filho também não colaborou, a filha não deu ouvido aos pais. Isso só causa angústia, ansiedade nos pais, né? Para mim, como profissional e com experiência na educação infantil, eu posso dizer, com conhecimento de causa, a educação do ser humano, né, da criança, ela inicia no berço. Isso todos nós sabemos. E sabemos o que significa também, né? A educação iniciar no berço. Não vou delongar aqui porque não é o caso. Podemos falar em outro momento. E então a educação do ser humano fundamentalmente inicia no berço e vai até de 5 a 6 anos, conforme a maturação de cada ser, né, de cada criança. É uma fase muito bonita. Eu adorava trabalhar com as crianças naquela fase, né, de berçário, maternal. Hoje eu não exerço essa função, mas eu adorava trabalhar com aquelas coisinhas mais lindas, né? Eu considero assim, trabalhar com as crianças é a coisa mais linda que tem, para mim, na minha experiência. É a fase mais bela quando a criança começa a interagir, né? Começa a descobrir as coisas, tudo é novo para ela. E aquela alegria, né, de ir aprendendo, ela está assim, se relacionando, interagindo com o mundo, tudo novo. E eu aprendi, e com a experiência que tenho, posso dizer, tudo o que se ensinar para a criança, ela aprenderá. Tudo o que ensinar com paciência, com coerência, com amor, com firmeza,
ela vai aprender. Tem uma ressalva. A criança, ela precisa, quer dizer, nós educadores, os pais, nós precisamos repetir todos os dias e todas as vezes que for necessário as mesmas coisas, desde a hora que a criança levanta até a hora que a criança deita. Por exemplo, agora é a hora de escovar os dentinhos, vamos escovar os dentes. Agora é a hora de tomar o tetê, é hora de tomar o café, é hora de ir para a escola, lá na escola, agora enfim, essas coisas, sabe? E aí entra também a questão, todos os dias repetir aquelas palavras, a gente fala que é a chave, né? As palavrinhas mágicas é a chave que abre todas as portas. Com licença, por favor, boa noite, boa tarde, obrigada, enfim, por aí, né? Mas aprender também, nós, educadores, ensinar para as crianças ser gratos, ser dócil, ser obediente, respeitar os pais, respeitar os mais velhos. É a coisa mais linda quando a criança aprende. Quer dizer, ela vai aprender, né, no decorrer da vida, até o fim da vida, vai aprender essas coisas. Só que isso que é ensinado naquele período do berço aos 5, 6 anos, o que vem depois é só repetição. O que ela conseguiu gravar no seu cérebro, o que a criança conseguiu, né, de tanto repetir, todo dia, toda hora, a criança grava. Ela grava no cérebro, né? Aquele computadorzinho lá, que fica na memória. Então, é assim. E isso vai se repetir. O que vem depois é só repetição. Precisa aí de orientação, né? Orientação dos pais e dos educadores. E também é o seguinte, depois que ela gravou, né? Depois só reforçar todos os dias, como eu já falei, já repeti também, né? Então, este é o fundamento, é a fundamentação da educação. Depois só dá continuidade. E aqui a gente está ouvindo, né, a oração da família do Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho que canta, que deixa para nós essa riqueza. Ele, nesta oração da família, tem duas expressões que ele diz assim: que a criança aprenda no colo o sentido da vida e que os filhos aprendam a força que brota do amor. Quer dizer, é lá no colo da mãe, no colo do pai, que a criança vai aprender essas coisas. E o que aprendeu no colo do pai e da mãe, esse no colo não é que você vai estar sempre com a criança no colo, mas esse estar no colo significa lá no ambiente familiar, né? Sentados à mesa para a refeição, no momento que você faz a educação religiosa do seu filho, enfim, e às vezes literalmente com a criança no colo. É interessante, né? Eu já fiz essa observação várias vezes. Quando a criança está mamando no peito da mãe ou na mamadeira, a criança fica olhando para o rosto da mãe. É a coisa mais linda. Ali ela recebe o alimento para o seu corpo, está recebendo também o alimento daquele semblante materno, aquele olhar carinhoso, sabe? Juntamente com o leite vai o amor, vai a afeição, vai o afeto, né? E assim, todos nós passamos por esses momentos, né? Nós não lembramos talvez agora,
Mas foi assim que recebemos também a educação, né, familiar, religiosa. Então, é isso que eu desejo. Muitas mães, né, por saber que a gente é irmã e educadora, se achega para mim e pergunta: irmã, não sei mais o que faço com a minha criança. E é muito triste você ouvir isso, sabe? Como que você, pai e mãe, não consegue mais dizer não aguento mais meu filho? Já pensou? Então, comece a amar. Comece a ter paciência um pouco mais. É claro que a vida tão corrida que a gente tem, né? Os senhores pais têm uma vida muito corrida, muito para poder dar a comida, literalmente, né? O prato de comida para a criança, dar o que ela precisa. Mas não adianta você dar a comida, dar tudo, o material, e não dar o afeto, né? O afeto, o carinho, a correção na hora certa, com firmeza, para a criança saber, não, eu estou sendo corrigida porque eu preciso. E eu preciso dessa correção. Vai servir para mim e para o resto da minha vida. É assim que eu faço termino, né, essa minha live, desejando que os senhores pais, os educadores, sintam também o prazer, a alegria de cumprir essa tarefa tão maravilhosa, né, com a pedagogia de Deus, aquela pedagogia que Deus também usa para conosco, não é mesmo? Uma maravilha. Então, eu te desejo todo bem. Eu te desejo firmeza na sua tarefa de pai, na sua tarefa de mãe, e que sinta muita alegria a exercer essa função. O meu abraço, o meu carinho por todos. Shalom.